são dispersas por uma quantidade enorme de áreas de conhecimento. Então, nós temos ali zootecnia, veterinária, tecnologia, todas elas estão colocadas dentro da necessidade para que nós possamos poder estudar os alimentos. Existe até uma profissão ali embaixo, que está aqui na quarta, da quinta, de baixo para cima, que se chama economia doméstica, e que eu coloquei ali. É a profissão que maximiza o mínimo disponível. O que será isso, né? Essa economia doméstica já existiu no estado de São Paulo como profissão, já existiu na nossa própria escola de Luiz de Queiroz, hoje já não tem mais, não consegui nunca entender por que a economia doméstica foi colocada de lado, que as pessoas confundem economia doméstica com nutrição ou com assistente social. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque a economista doméstica trabalha exatamente com isso. A pessoa, vamos supor, o homem do campo que faz os seus alimentos e que vai vender, ele desperdiça muito. Então, o profissional da economia doméstica veio exatamente para ensinar como aproveitar aquilo. Então, essa expressão, maximização do mínimo disponível, foi de um amigo meu que morreu no desastre da TAM, aquele em Congonhas, há muitos anos atrás. Ele trabalhava no Ministério do Trabalho e ele procurava me ajudar na organização da profissão de economista doméstica. Eu era coordenador do curso nessa ocasião. E ele apareceu e disse, olha, a economista doméstica é importantíssimo. E tanto é que ainda nós temos escolas no Ceará, temos algumas escolas ainda no Brasil funcionando, se não me engano, tem em Viçosa uma também, e em Brasília. E são realmente profissionais muito bons, são profissionais que têm uma formação muito boa na área de bromatologia, na área de alimentação, na área de tecnologia, inclusive existe uma capacidade muito grande na feitura de alimentos, ensinar como se distribui o alimento à mesa, fazer uma cortina, fazer uma série de coisas que realmente trabalham dentro da economia doméstica, mas sempre, principalmente na área de alimentação. Quanto às outras, eu acho que não há muita dúvida, somente vai aparecer aqui a profissão de culinária e gastronomia, que está fazendo uns 3, 4 anos que ela ingressou exatamente nas carreiras superiores. E por que isso? Nós vamos discutir daqui a pouco por que elas foram colocadas aí dentro e que eu acho que são realmente muito importantes. Bem, nós temos aí uma formação e treinamento de profissionais que são realmente muito importantes para que nós possamos ter um trabalho muito bom de pesquisa e de ensino na área de alimentos. Essa formação é dada exatamente por um curso formal. Então, eu entro na agronomia, entro na veterinária, entro na economia doméstica, entro na engenharia de alimentos, eu tenho uma formação específica dentro daquela área de trabalho. E, evidentemente, que eu vou colocá-la depois em uso no momento em que eu for trabalhar com alimento. Se eu for trabalhar com culinária, é um especial. Se eu vou trabalhar com agronomia, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com as plantas, eu vou trabalhar com os animais, e assim por diante. Mas essas aulas, que são geralmente teóricas, elas não são sempre satisfatórias para que nós tenhamos a formação de um profissional completo. E é essa a razão pela qual as escolas superiores têm sempre um curso prático ao mesmo lado. Mas mesmo que nós tenhamos um curso prático, geralmente esse curso prático não é suficiente, por uma razão simples: o horário das horas de trabalho, o horário que nós distribuímos durante o ano para o aluno, não vai dar um tempo suficiente para que ele possa experimentar, ou que ele possa crescer dentro da profissão dele. Razão pela qual nós achamos que há necessidade de fazer estágios, há necessidade de fazer desenvolvimentos paralelos para que nós possamos fazer. Mas, agora mesmo, quase que apoiando o nosso palestrante anterior, dizendo o seguinte, que nós temos uma avaliação muito ruim dos professores do Brasil. A CAPES, o CNPq, outras instituições que vão falar sobre os cursos de pós-graduação, eles se baseiam demais na publicação de artigos. O fulano publicou 4.000 artigos, outro publicou 50. Esse publicou 50 é muito pior do que aquele que publicou 4.000. Não é bem desse jeito. Eu acho que está fazendo uma falta muito grande nós fazermos, para o caso de alimentos, que nós tenhamos os profissionais, professores capacitados
dentro daquilo que nós denominamos de chão de fábrica. Só para exemplificar, uma ocasião eu estava no alto de uma destilaria, junto com um professor, meu amigo, especialista também na área de fermentação, como eu era. E ele fazendo cálculos de rendimento, cálculo de eficiência de fermentação, disso e daquilo, ele está lá no alto e disse: você sabe que é a primeira vez que eu entro numa destilaria? Mas como? Como é que ele dá aula e fala de cátedra sobre coisas que ele não conhece? Essas coisas realmente me chocam. E por que me chocam? Porque eu fui um homem que sempre trabalhei na fábrica. Eu dirigi fábrica de amido, dirigi destilaria de aguardente, trabalhei com doce de leite, derreti tocinho para fazer banha, depois eu fiz linguiça, eu fiz uma série de coisas. Então, essa prática me dá a possibilidade, que é o que eu chamo de chão de fábrica, me dá a possibilidade de dizer para a pessoa: olha, você tem que fazer isso. Não vou, evidentemente, achar que nós devemos formar um profissional perfeito, mas eu acho que nós precisamos realmente de uma possibilidade de integrar esse profissional, que é o professor, que é o formador do outro profissional, que ele possa realmente ter um treinamento adequado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma integração universidade-indústria. Ela deve existir e deve ser ampliada. E já existe um pouco de aplicação, já existem algumas indústrias que permitem que nós, profissionais, entremos dentro da fábrica e vejamos o que está acontecendo dentro. Mas se eu tiver um grupo de mestrandos, ou de doutorandos, ou de especialistas, ou de pós-doutorandos, que precisam estudar um determinado processo industrial qualquer na área de alimentos, e eu vou pedir a um fabricante daquele processo: você permite? Não é possível. E nós, até certo ponto, entendemos isso aí, porque as pessoas têm medo de que o indivíduo com certa experiência, ou que vai aprender alguma coisa, roube os segredos da fábrica. Mas eu não estou aqui advogando que essa pessoa vá lá e se assenhore de todos os conhecimentos, de todos os segredos da fábrica. Eu estou advogando aqui que nós devíamos ter uma forma qualquer de fazer com que esse profissional pudesse entrar dentro da fábrica com um interesse específico de aprender um determinado procedimento dentro da fábrica. E acho que, nessa hora, o proprietário da fábrica deveria ser capaz de se defender. É o seguinte: olha, você vai entrar aqui, você vai estudar daqui até o ponto 10. 10 em diante não pode perder o segredo de fábrica. Tudo bem, mas até chegar no 10, a pessoa já adquiriu uma capacidade muito grande de administrar o procedimento, de administrar realmente o conhecimento que tem que ser aplicado ali dentro. Eu tenho uma colega que diz o seguinte: existe um fosso muito grande entre a indústria e a universidade. Existe um fosso muito grande entre a pesquisa, o ensino e a indústria. Eu não chego a dizer que é um fosso enorme, mas eu cito isso no meu texto. Eu acho que esse fosso precisa ser abalado. É preciso que nós achemos uma forma qualquer de fazer com que a pessoa se integre a essa universidade, para que nós possamos ter uma mão de obra especializada mais adequada para o trabalho da fabricação de alimentos. Como é que eu vou suprir a falta de mão de obra que o industrial precisa? Quantas e quantas vezes durante a minha profissão, na minha vida acadêmica, apareceram pessoas: olha, eu preciso de uma pessoa que seja capaz de trabalhar com liofilização. Meu amigo, não tem como, porque eu não tenho liofilizador. Você tem um liofilizador, você não deixa o homem entrar lá dentro. Isso é um exemplo típico e que aconteceu comigo. Eu pegava meus alunos num determinado ano, levava para ver uma fábrica de café solúvel. Ensinava o que era liofilização teoricamente, essa coisa toda. Depois, durante todo o procedimento, eu contava: acontece isso, aquilo, mas eu não ia verificar se o café solúvel dele era tratado com antiumectantes ou se era tratado com alguma coisa que evitasse a umidificação desse produto. Não é isso que me interessava. Me interessava mostrar exatamente o esquema de produção. Bom, foi a primeira vez, foi a segunda. Depois da segunda, eu recebi minha carta aqui: olha,
Você veio aqui a primeira vez, veio a segunda, a terceira, não vamos mais deixar você entrar.